Queridos irmãos, que a paz esteja conosco. Bom, nós vamos meditar, estou aqui meditando em um texto, um texto muito interessante, ou seja, a Bíblia é toda interessante. Quando você começa a ler a Bíblia, você começa a querer se aprofundar e aprofundar mais e mais. Mas o que me chama a atenção é um texto que fala sobre a arca, levada para Jerusalém. E quando você começa a ler o texto aqui, que Davi, quase todos já conhecem sobre esse texto, sobre essa história, sobre a arca, sobre a arca, ou seja, quem era Obed-Edom? Obed-Edom, certamente, Obed-Edom foi um homem do tempo do rei Davi, que recebeu a arca da aliança em sua casa durante 3 meses. Enquanto a arca estava em sua casa, a sua família foi grandemente abençoada. Depois desse tempo, a arca foi levada para Jerusalém. A Bíblia não nos diz, ou seja, muito sobre a vida de Obed-Edom. Apenas sabemos que ele era filho de Jutom, da tribo de Levi, que a arca da aliança ficou em sua casa. Isso foi uma bênção na vida dele. Obed-Edom mais tarde serviu como porteiro do templo junto com seus parentes. Isso todos nós sabemos. Quando nós começamos a ler na palavra de Deus, nós aprendemos sobre isso. Mas o que nos chama a atenção é o seguinte: depois que se tornou, ou seja, o rei Israel Davi, decidiu levar a arca da aliança para a nova capital do país, Jerusalém. Até então, o tabernáculo onde a arca era guardada não tinha um lugar fixo, ou seja, não tinha um lugar certo. Ele tinha sido, montado em várias cidades, de Israel, e não havia uma cidade sagrada oficialmente. Mas quando a arca veio para Jerusalém, esse se tornou seu lugar permanente, ou seja, na Jerusalém se tornou lugar certo para a arca, porque você não tinha um local certo, como o texto nos relata agora. Mas vamos seguindo aqui logo adiante. Para transportar, veja bem comigo, para transportar a arca da aliança, transportar a arca de aliança de Kiriatã, Jerião, último lugar onde a arca tinha sido guardada, para Jerusalém. O rei Davi preparou uma grande procissão solene, mas ele não seguiu as regras de Deus sobre o transporte da arca. Em vez de ser carregada por sacerdote usando varas, a arca foi levada em uma carroça puxada por bois. Agora aqui nesse texto que nos fala que eles não seguiram, não conduziram a arca da maneira certa. Essa arca teria que ser levada por sacerdotes, usando ali uma vara, como nos relata o texto na Bíblia Sagrada, nas Escrituras Sagradas, mas eles não obedeceram a Deus aqui de acordo com como Deus mandou. E no entanto, veja bem, pelo caminho os bois tropeçaram e um dos sacerdotes tocou na arca para que não caísse, mas ninguém tinha o direito de tocar na arca da aliança. Por isso Deus castigou Uz e ele morreu na mesma hora. Isso deixou Davi muito contrariado e ele desistiu de levar a arca para Jerusalém. Você pode ler isso lá no texto Samuel 6, ali a partir do versículo 8. E então a arca foi levada para a casa de Obed-Edom, ficando aos seus cuidados. O que nós reparamos nesse texto? A arca da aliança ficou na casa de Obed-Edom por 3 meses. Deus o abençoou, sua família e tudo que ele possuía. Você pode ler isso lá nos textos na Crônica 3:12 até o versículo 14. A arca apresentava a presença e a glória de Deus. As bênçãos na vida de Obed-Edom mostram a importância de ter Deus presente em nossas vidas. Não foi a arca que o abençoou Obed-Edom, foi a presença de Deus, foi o próprio Deus que abençoou a vida de Obed-Edom.
o rei Davi ouviu a notícia. Você veja bem, o rei Davi então ouve a notícia que Obed-Edom tinha sido muito abençoado, ficou alegre. O que esse texto nos chama atenção? O que me chamou atenção nesse texto? Agora estou lendo o texto, mas não parei para meditar. O que me chamou atenção quando o rei Davi soube que a família de Obed-Edom tinha sido abençoada, ou seja, com a presença da arca, mas de fato a arca simbolizava Deus ali naquele presente momento. Em momento algum ele ficou assim, não, mas eu deixei a arca na casa de Obed-Edom. Ele foi abençoado. No momento algum ele teve olho grande. Pelo contrário, a Bíblia nos relata, é fato, você pode ler nas escrituras sagradas da sua Bíblia, você vai encontrar. Veja bem, vou repetir novamente esse texto, né, esse texto aqui, ó. O rei Davi, ao ouvir a notícia que Obed-Edom tinha sido muito abençoado, ficou alegre, ou seja, ele se alegrou com as bênçãos sobre a vida, a família de Obed-Edom. Sobre a vida de Obed-Edom. Deus não estava, ou seja, zangado. Veja bem, ó, Deus não estava zangado com o fato de ele levar a arca para Jerusalém. Ou seja, Deus não estava bravo porque Davi pegou a arca, levou para Jerusalém. Estava correto, mas ali tinha um princípio que Davi quebrou lá no começo. Por isso que chegou ali naquele fato, né, de o sacerdote tocar na arca e ele ter morrido ali no presente momento. Ou seja, tinha todo um segmento. Davi não cumpriu. Vamos seguir no texto. Ele apenas exigia que, veja bem, ele apenas exigia que fosse feito conforme os seus mandamentos. Você pode ler também o texto ali em Crônica 15:12, a partir até o versículo 13. A obediência a Deus é mais importante que grandes atos religiosos. É aqui que eu me paro no texto. É aqui que, ou seja, todos nós como somos pegados aqui na contramão da palavra. Veja bem, a obediência a Deus é mais importante que grandes atos religiosos. Muitas das vezes nós fazemos tantas coisas, ou seja, realizamos tantos atos, participamos de tantos atos, né, fazemos tantas coisas, mas de fato, se você obedecer a Deus, meu querido, se nós obedecemos a Deus conforme a palavra dele nos diz, ou seja, quando você começa a ler a Bíblia, nos fala disso, da palavra obediência, nós também seremos muito bem abençoados. Talvez nós tenhamos que deixar de lado ou seja, a hipocrisia, né, que muitas vezes nós acabamos trazendo no cotidiano do dia a dia, e obedecer mais a Deus, que a própria palavra mesmo que diz aqui fala, a obediência, ou seja, obedecer a Deus, ou seja, no português, claro, obedecer a Deus é mais importante do que grandes atos, ou seja, do que grandes coisas que nós pensamos que estamos fazendo para agradar a Deus. E de fato, a pergunta que eu faço, né, que serve para todos nós, será que de fato nós estamos fazendo as coisas de acordo com a vontade de Deus? Será que nós estamos seguindo o ritual de Deus? Será que nós estamos achando que as coisas estamos levando uma vida, né, na sinceridade, do jeito que Deus quer? Será que nós estamos ali, como Davi fez no princípio, ou seja, andando de acordo com a nossa vontade, não seguindo a maneira certa que Deus nos permitir? E a você, eu pergunto para você nessa tarde, essa pergunta me vale para mim, como nós estamos transportando a Arca da Aliança? Como nós estamos transportando a Arca da Aliança? Estamos conduzindo da maneira certa, assim como Deus, ou seja, quer que seja, ou seja, levar essa Arca da Aliança, que simboliza Deus. Muitas vezes é por isso que nós talvez não somos abençoados da maneira certa, porque nós não fazemos as coisas da maneira correta, assim como Deus quer. Nós acabamos priorizando a nossa própria vontade e deixando de lado aquilo que é a vontade de Deus, aquilo que vai agradar a Deus. Muitas vezes nós estamos tentando mais nos agradar do que agradar a Deus. Então essa é a mensagem que eu deixo nessa tarde para cada um de nós, porque a palavra, quando eu falo, eu não posso apenas falar para as pessoas, mas que também eu tenho que vestir essa carapuça. A palavra tem que servir para mim também. De fato, nós estamos obedecendo a Deus, estamos transportando a arca da maneira correta. Nós temos que tomar cuidado para não acontecer, assim como aconteceu com aquele sacerdote, que querer fazer as coisas de Deus da maneira imprópria, e nós sermos, ou seja, mortos, né, de fato espiritualmente falando, não fisicamente, espiritualmente falando, mortos por falta de cuidado, por falta de observar mais a palavra de Deus e seguir o caminho de Deus
como Ele quer. Essa é a palavra que eu deixo nessa tarde para todos nós e que todos tenham uma ótima tarde e uma tarde de bênção para todos nós. Até o próximo vídeo. Tchau.